aos olhos humanos, aos olhos dele e de todos, ele não tinha condições nenhuma de fazer alguma coisa para libertar Israel. Mas o Senhor o escolheu e disse: vai nesta tua força, eu sou contigo, portanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então Deus chegou para Gideão e o escolheu, não porque ele era um guerreiro forte, valente, ele era alguém preparado psicologicamente, era alguém preparado fisicamente, era alguém experiente nas batalhas, de estratégia de guerra. Não, Deus não escolheu ele por nenhum desses atributos. Deus escolheu ele simplesmente porque viu um coração honesto, viu um coração sincero diante de Deus. Tanto assim que ele não estava conformado com aquela situação. Então aqui nós aprendemos também que não podemos ficar conformados com uma situação negativa, com uma situação de derrota que venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Não que devemos murmurar, mas devemos pedir a Deus um entendimento para que Deus venha de alguma forma nos usar para que a solução venha a acontecer, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja na nossa cidade, no país. E o Senhor, quando Ele vê um coração sincero, Ele nos escolhe para fazer a tua obra, fazer a sua obra. Gideão não se achava capaz. No Senhor. E aí ele pediu um sinal. Ele falou: mas para enfrentar esse exército de midianitas, ele ficou temeroso. Falou: como assim, Senhor? Me dá um sinal de que é o Senhor que está falando comigo. E aí ele fez ali os sinais com o velo. Nós conhecemos a história. Pegou o velo, falou: vou colocar por lá de fora da casa, vai passar a noite inteira aqui tomando sereno, mas eu quero pedir que o chão esteja todo molhado e o velo esteja seco. Deus falou: tudo bem. E foi no outro dia pela manhã, pegou lá o chão todo molhado de orvalho e o velo seco. Mas ele se achava tão indigno, tão inferior, incapaz de fazer essa obra que Deus tinha chamado ele para fazer, que ele falou: Senhor, mais uma vez, faz esse sinal mais uma vez. E às vezes nós também, irmãos, nos achamos incapazes de fazer a obra que Deus nos manda fazer. Deus fala: você vai vencer, você que vai fazer. Você vai fazer isso. Mas como, Senhor? Como eu vou fazer? Mas, Senhor, eu não sou pastor. Senhor, eu não sou pregador da palavra. Senhor, nem mesmo sei cantar. Senhor, como eu vou fazer isso? Sentimos incapazes. Mas se Deus nos colocar algo para fazer, Ele vai nos capacitar. Não precisamos ser capacitados, mas precisamos apenas nos entregar a Deus quando Ele nos chama para fazer algo e fazer. Se tem dúvida, pede um sinal. Pode pedir sinal. Gideão pediu novamente, falou: Senhor, o sinal com o velo, eu vou deixar ele para o lado de fora, e vai passar a noite inteira, Senhor, e eu peço que o chão esteja seco, nem o orvalho caia sobre a terra, porém o velo esteja cheio de água. E assim Deus fez. Pela manhã,
diz que o véu estava molhado de tal forma que ele encheu um pote lá, um recipiente com a água que ele espremeu daquele véu. Aí ele falou: agora sim eu sei que Deus está comigo. Então Deus escolheu ele não porque ele era capacitado, mas escolheu ele para capacitá-lo a fazer a obra. Então, quando Deus nos escolhe, irmãos, Ele vê o que ninguém vê. Ele nos escolhe por algo que só Ele sabe. Ele escolhe pelo nosso coração. Ele não escolhe pela nossa capacitação, mas pelo nosso coração. E assim foi com Gideão. E nós sabemos que ele recrutou 32 mil, Deus fez a prova, 22 mil foi rejeitado, Deus ainda achou que era muito, ficou só 10 mil, Deus falou: vai descer no ribeiro, fez o teste ali, que nós conhecemos, enfim, só sobrou 300 soldados, para mostrar que Deus não estava preocupado em escolher os soldados que estavam capacitados, mas aqueles 300, eles foram capacitados por Deus, e venceram os midianitas pelo poder de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Então Gideão, nós conhecemos a história, foi alguém que venceu esta grande batalha, sem ter condições humanas nenhuma para isso. O segundo que nós podemos dizer da Bíblia, que também, irmãos, talvez muitos ouviram falar dele e falaram: alguns que nem conhecem a história falaram: esse foi o cara. Vamos falar de Moisés. Moisés, nós sabemos que foi um homem que Deus falava face a face com ele, que Deus fez prodígios, milagres extraordinários, tirou o povo do Egito com 10 pragas, abriu o mar vermelho, fez água brotar da rocha, água amarga transformava em água doce, fazia nuvem de codornizes sair no deserto para que o povo fosse alimentado. Então, foi um homem que subiu ao monte, ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, voltou resplandecendo a presença de Deus, de forma que as pessoas não podiam nem olhar no rosto dele, ele teve que pôr um véu, porque a glória de Deus na vida de Moisés era tão grande, que as pessoas não poderiam nem olhar para ele. Era um homem tão respeitado diante de Deus, que até mesmo Miriam e Arão, que era irmão deles, quiseram em algum momento ir contra Moisés, e falar: Deus só usa Moisés, é só Moisés e nós não. E quando eles falaram isso, Deus desceu naquele momento e repreendeu eles de tal forma, irmãos, que Deus disse: se eu apareço para um profeta por visão, por revelação, por sonhos e tal, mas com Moisés eu falo cara a cara. Vocês não deveriam temer se levantar contra Moisés? Amém? Que Moisés foi mais do que um profeta, foi alguém que Deus levantou e usou grandemente numa obra tremenda. E quem não conhece a história vai falar: Moisés realmente era uma pessoa extraordinária. Moisés, ele era assim, sabe por que Moisés era assim? Porque ele foi criado no Egito, aprendeu, era um homem eloquente, aprendeu a escrever a língua egípcia, foi estudado nas melhores escolas do Egito. Moisés era um homem muito capacitado. Moisés
Deus usou ele porque Moisés era uma pessoa bem capacitada. Não é isso que as pessoas podem pensar? Mas vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 10. E diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Agora capítulo 4, e versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Então nós vemos aqui que quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, e ele se aproximando ali, começou a falar com o Senhor revelou para ele que estava chamando ele para libertar o povo do Egito. E Deus fez sinais ali, deu sinais para Moisés: você vai pegar o seu cajado, joga no chão. Ele jogou no chão, virou uma serpente, ele fugia dela. Depois o Senhor falou: pega pela cauda. Ele pegou pela cauda, voltou a virar um cajado nas mãos dele. Falou: coloca a sua mão dentro do seu seio. Aí ele enfiou a mão dentro da roupa, tira. A mão estava leprosa, branca como a neve, leprosa. Aí ele falou: coloca de novo. Ele colocou a mão, tirou a mão, estava limpa. Então você vai fazer esses sinais, e eles crerão. Mas Moisés, ele se achava incapaz. Ele falou: eu sou pesado de boca e pesado de língua, não sei falar. Eu não sei falar. Como que eu vou chegar lá diante do faraó, vou começar a tremer, gaguejar e não vai sair nada? Mas Deus falou: vai, porque quem fez a boca, quem fez o surdo, o mudo, quem fez o cego que enxerga, foi eu. E mesmo assim, ele falou: Senhor, manda pela mão de quem o Senhor deve enviar. Eu não, eu sou... Ele se achava inferior, ele não se achava capaz. E veja o que Deus fez: falou: vai, vou mandar Arão, ele vai junto com você, você fala para ele o que eu te mandar falar, e ele fala para Faraó. Ele mandou Arão, e foram os dois, e Deus operou grandes maravilhas, como eu já disse aqui,
através da vida de Moisés. Moisés, ele não se achava capaz. Então veja que Deus, ele não escolhe os que são capazes. Ele escolheu Moisés pelo coração de Moisés. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso que havia na terra. Era um homem muito manso, muito calmo, pacífico. Então Deus escolheu Moisés pelo coração de Moisés. Assim também Deus nos escolhe. Se você acha que você não é capaz de fazer a obra, então você está no caminho certo. Esse é o caminho certo, para que Deus venha operar. Porque Deus, ele não escolhe aqueles que são exaltados, aqueles que se acham, né, aqueles que têm pose. Nós podemos ver, irmãos, que muitos desses que têm pose, chique, que falam elegantes, olha, é assim, tal. Pode ser uma pessoa eloquente, pode ser a pessoa mais eloquente que tem, fala, as pessoas até ouvem, aprendem, mas não é usado por Deus, né? Não é grandemente usado por Deus, porque Deus, ele escolhe aqueles que têm um coração humilde, aqueles que não se acham capazes. Assim Deus escolhe, como escolheu Gideão, escolheu Moisés e escolheu também Davi. Quer ver? Abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Vamos ver por que Deus escolheu Davi. Samuel, capítulo 16, versículo 6. E sucedeu que, entrando ele, Samuel aqui, né, no caso, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Vamos só analisar aqui, ó. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, onde Deus falou: ó, vai lá na casa de Jessé, porque eu vou escolher um rei dentre os filhos dele, e você vai ungir ele como rei. E quando Samuel chegou ali, ele olhou para Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, e disse: certamente está perante o Senhor o ungido do Senhor. Ele falou: é esse aqui que Deus vai escolher. O profeta. Então veja bem, o profeta errou, porque quando ele falou isso, no versículo 7, olha o que o Senhor disse: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então todos os homens, todos nós, vemos o que está diante dos nossos olhos. De repente eu posso olhar para alguém e falar: olha, ali, aquilo vai ser muito usado por Deus. Eu posso olhar e falar, mas eu posso errar, como é o profeta Samuel. Agora Deus falou: você, os homens, vê o que está diante. Então não atente para a sua aparência. Quer dizer, ele devia ser um moço bonito, forte, alto, um guerreiro. E Samuel, vendo que o rei que Deus tinha escolhido anteriormente era o rei Saul, que era um homem alto,
forte, um homem de boa aparência, certamente Samuel falou: o rei vai ser um rei, né, parecido com o rei Saul, fisicamente. E quando ele viu Eliabe, ele já achou que era aquele ungido. Mas Deus falou: não, porque eu já tenho rejeitado ele. Tinha aparência, tinha altura, tinha físico, porte de rei, tudo para ser um rei. Mas Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. E o Senhor disse: eu tenho rejeitado. Aí então, aqui no versículo 8: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e chama-o, e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então aqui nós vemos que Davi era o menor da sua casa. Tanto Davi, até o pai de Davi, olhava para Davi e falava: jamais. Quando ele soube que ia escolher um rei, tinha 8 filhos, mas ele só deixou 7. Falou: Davi não, Davi fica lá cuidando das ovelhas, porque jamais Davi vai ser rei. Até o pai de Davi não achava que Davi poderia ser rei. Davi era um jovem, ruivo, era de boa aparência, porém era o último dos filhos, o menor dos filhos. Mas Deus, Ele não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Tanto assim que nós vemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Teve erro, teve falhas, mas era um homem que tinha um coração sincero diante de Deus. E Deus vê o nosso coração. Se nós temos um coração sincero diante de Deus, nós amamos a Deus, não precisamos ser capacitados para que Deus venha nos usar. Muito pelo contrário, se nós nos achamos incapazes, é este mesmo que Deus quer usar. Nós vemos aqui exemplo. Vemos o exemplo de Gideão, vemos o exemplo de Davi, de Moisés, e agora o exemplo de Davi. Davi, nós sabemos, um jovem que com uma pedrinha e uma funda matou um gigante, Golias, que Deus deu muitas vitórias, né, para Israel através da vida de Davi. Davi foi um grande homem de Deus, mas ninguém poderia imaginar que Deus ia escolher Davi. Ninguém poderia imaginar. E até mesmo Davi, eu acho que até mesmo Davi, ele não achava que ele pudesse ser rei, apesar de que pela história de Davi, nós vemos que Deus já operava na vida de Davi, e eu creio que foi depois que ele foi ungido, que o Espírito Santo se apoderou de Davi.
onde Davi começou a ter experiências lá no pasto, junto com as ovelhas, onde ele disse para Saul: veio um leão e veio um urso para atacar as ovelhas, eu peguei o leão pela barba. Não sabe o que é pegar um leão pela barba? Um jovem, não é nem um homem, um jovem, um rapaz, um Mateus ali, pegar um leão, cerca de 400, 500 quilos, um leão adulto, se eu não me engano, mais de 200 quilos, né? Talvez esteja exagerando, mas mais de 200 quilos tem um leão adulto, e pegar o leão pela barba e o ferir, o matar, só pelo poder de Deus, né? O urso tem quase 3 metros de altura quando fica em pé, as garras de 5 ou 10 centímetros. Então só Deus na vida de Davi. E Davi era o menor da sua casa. Deus, ele escolhe sempre os menores. Se nós formos, analisar, veja bem que a tradição aqui, que os primogênitos sempre eram os primeiros, né, os escolhidos por Israel, sempre eram qualificados como os melhores, e os caçulas sempre eram rejeitados. E Deus sempre escolhia os caçulas, ou seja, os mais jovens, os mais rejeitados, os mais humildes, os mais desprezados. Quando Deus escolheu José, José era um caçula, né? Benjamim veio depois. José era um jovem rejeitado pelos irmãos, ninguém dava nada para José, era um sonhador, e Deus escolheu José. E tantos outros. Vejamos Pedro. Jesus escolheu Pedro. Pedro, nós sabemos que era uma pessoa, segundo o entendimento, que era uma pessoa meio rude, meio ignorante nas suas palavras, meio bruto, né? Que negou Jesus por 3 vezes, afundou. E ele foi escolhido por Deus, pelo coração de Pedro, né? Um coração sincero diante de Deus, com todas as falhas dele, e Deus o abençoou grandemente. Pedro foi um homem tão usado por Deus, que até a sombra dele, as pessoas disputavam para passar a sombra de Pedro, para que eles pudessem curá-los. Então Deus, ele escolhe, não escolhe aqueles que são capacitados. Assim também é na nossa vida, cada um de nós. Abra sua Bíblia também, em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias, né? Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha,
ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então nós vemos Jeremias aqui, ele era uma criança. O Jeremias falando, mas talvez, não sei quantos anos tivesse Jeremias, talvez seja um rapazinho, 12, 13, 15 anos, talvez menos, né? E o Senhor falou para ele que escolher desde o ventre da mãe dele. Ele falou, Senhor, mas eu não sei falar, eu sou só uma criança. E o Senhor falou, eu te escolhi, põe as minhas palavras na sua boca. Então Deus, Ele não precisa que nós sejamos capacitados para que Ele venha nos escolher. Ele escolhe aqueles que não são capacitados. Você sabia disso? Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 25. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, irmãos, Deus, Ele escolhe as coisas vis, desprezíveis, insignificantes, que não são sábios. Ele escolhe as coisas loucas. Quantas pessoas que eram aí drogados, viciados, pessoas que estavam no mundo perdidas, largadas, e hoje são pregadores da palavra, são missionários, são grandes homens e mulheres de Deus. E Deus os escolheu para confundir aqueles que se acham que são. Porque Deus escolhe os humildes e abate os exaltados. Por que Deus faz isso? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus não vai escolher alguém para depois a pessoa falar, eu que fiz, eu que faço, eu sou, eu posso. Estes não são escolhidos por Deus. A Bíblia fala de um homem soberbo chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Deus tinha dado a ele autoridade e um governo, que era a Babilônia, que era o maior governo do mundo. A Babilônia dominava tudo naquela época. E aquele rei, ele se exaltou de uma tal forma que ele acordou em um certo dia e ele pegou e falou com os servos dele, falou, vocês estão vendo toda essa riqueza, toda essa grandeza que é a Babilônia? Tudo isso que eu fiz foi com a força do meu braço, com o meu poder. Ele falou desse jeito. Você vê como ele era soberbo. E quando ele falou desse jeito, sabe o que aconteceu? Veio uma voz do céu e falou, hoje o teu reino é tirado de ti. Na mesma hora, Deus bradou do céu. E sabe o que aconteceu com ele? Perdeu o sentido, virou um bicho
A Bíblia fala que ele andava pastando como um animal, morava no mato, junto com os animais, tomando chuva, o orvalho, e chegou até a nascer pena no corpo dele. Virou um bicho. Durante 7 anos, ele ficou desse jeito. E depois de 7 anos, Deus voltou a mente dele, recuperou a mente, e aí ele voltou à posição de rei, e se humilhou diante de Deus, e ficou bem humilde, falou assim, eu faço um decreto que todos adorem o Deus Altíssimo e tal, que fez os céus, a terra, fez todas as coisas, e abate aqueles que andam na soberba. Ele glorificou a Deus e se humilhou, mas passou 7 anos vivendo como um bicho, no meio do mato, porque ele foi soberbo, e soberbo demais, né? Então Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. Deus, ele escolhe, irmãos, os humildes. Hoje vocês me veem aqui como pastor pregando a palavra, mas se me conhecessem antes do meu ministério, eu ia falar, jamais, esse aí jamais teria capacidade para subir num púlpito, ministrar a palavra, jamais. Eu era uma pessoa tímida, talvez mais tímida do que o Mateus, que na escola, quando tinha aquelas oportunidades lá de falar em público, meu Deus do céu, era uma tremedeira, e não saía a voz, e aquele nervosismo, eu não conseguia, era terrível. Sempre fui tímido, uma criança quietinha, na escola eu era o último, na minha família eu sou o menor da minha família, meus irmãos sou o caçula, né? Os meus irmãos sempre me deixavam meio de escanteio, falavam que eu era muito mimado, e quando eu me converti, eu tive a pretensão de subir em cima do púlpito e pregar a palavra. Não passava pela minha cabeça de jeito nenhum, porque eu era incapaz, eu me sentia incapaz. Mal eu subia aqui, lia um versículo, acabava de ler um versículo, amém, não conseguia falar nada, entendeu? Realmente eu pensava assim, eu vou cantar, né? Cantar um hino da harpa, alguma coisa e tal, mas jamais eu tinha o pensamento de que eu pudesse pregar a palavra algum dia. E aí chegou certo dia, irmãos, que eu estava em casa, e aí cheguei, né, na hora do meu almoço, meu pai estava lá, e aí quando eu cheguei, chegou o pastor, era o pastor Gabriel, e os dois, né, conversando, e eu ali, aí um falou para o outro assim, Alexandre tem jeito para ser pastor, pregador da palavra. Aí eu comecei a dar risada, né? Falei, você está debochando de mim, né? Você está rindo de mim, né? Ele falou, não, tem sim. Eu falei, que isso? Eu? Nunca, não tenho, eu tenho até medo de falar em público, como? Não tenho essa capacidade. Aí ele falou, tem sim. Eu falei, para mim estava debochando de mim, né? A dei risada, eu desci para casa, né? Minha casa, na casa de baixo, desci, e aí peguei o prato para almoçar. E quando eu peguei o prato para almoçar, veio na minha cabeça um pensamento. Aí eu pensei assim, mas eu pregar a palavra? Quando eu falei isso, irmãos, aí eu tive que pegar o prato, colocar dentro do micro-ondas, fechar lá e guardar, porque Deus começou a falar comigo que era para isso que Ele tinha me chamado, e que meu chamado era esse mesmo, que eu ia pregar a palavra, e acabou. E fiquei ali uns 5, 10 minutos, Deus falando comigo. Falei, amém. Então, se Deus falou, né? Eu falei, eu creio em Deus. E foi, irmão, quando eu comecei a pregar a palavra, eu confesso que o microfone era difícil ficar na boca.
tremia igual vara verde, as pernas ninguém via que estava atrás do púlpito, mas o joelho querendo bater no outro, e aquele medo, aquele nervosismo, e agora, e li um pouquinho, daqui a pouco Deus começou a derramar da graça, dando sabedoria. Eu não sabia nada da Bíblia, bem pouquinho, e eu confesso, irmão, que Deus começou a trabalhar de uma forma que eu comecei a ler a Bíblia, e assim, eu estava como se estivesse comendo a Bíblia, sabe, de tão gostoso que estava, e quanto mais eu lia, mais Deus me dava um entendimento, e eu ia lendo, entendendo tudo, Deus me dava um entendimento. Quando eu subia para pregar aqui, eu não sabia quase nada, e via tudo a revelação de Deus. Deus falou, é isso e aquilo, e Deus começou a usar de tal forma, eu falei, meu Deus, mas e até hoje, irmão, quando eu subo no púlpito, eu subo meio nervoso, falei, agora, Senhor, e agora? Teve um determinado dia aqui na igreja, e a igreja estava cheia, e faz muito tempo, muitos anos atrás, o Severo nem estava aqui. Aí veio eu dando as oportunidades, dei oportunidade para o irmão, que era o Borges, e ele pegou, e eu pouco tempo, de pregando a palavra, um pouquinho tempo, não tinha tanto conhecimento da palavra. Ele pegou, subiu aqui, abriu a Bíblia de um dos pequenos profetas, não lembro se era Amós, Obadias, era uma passagem que não era muito conhecida, e ele leu o versículo meio grande, e quando ele terminou de ler, ele fechou a Bíblia, desceu do púlpito aqui e falou assim, agora o pastor vai explicar o que significa. Fez isso comigo. Eu falei, agora, como que eu vou explicar isso? Mas Deus é fiel, irmãos. Deus, quando Ele escolhe, nós não precisamos saber, Ele capacita. Eu lembro que eu falei assim, olha, eu não sei o que quer dizer, mas vamos ler de novo e ver se Deus vai dar um entendimento. E nós lemos, eu li aquele versículo, e daquele versículo quase que saiu uma pregação. Deus me deu um entendimento tão grande naquele versículo, e a igreja saiu edificada, todo mundo alegre, nossa, que palavra, que coisa linda, maravilhosa, mas foi Deus que fez, Deus que capacitou. Então, quando Deus nos escolhe, irmãos, vai e faz. Deus falou para você, vai fazer isso, então faça. Se Deus mandou você orar por alguém, ora. Se Deus mandou você pregar, prega. Se Deus mandou você louvar, louva. Porque não, ainda que você ache que não vai conseguir, fala, Senhor, estou nas tuas mãos, vou fazer porque o Senhor mandou. Eu não sei, mas vou fazer. E tenha certeza que Deus vai te honrar. Aleluia. Porque Deus não escolhe os capacitados. Ninguém vai se exaltar diante de Deus, eu fiz isso porque eu sou capacitado e tal, de forma alguma. Aí alguém pode falar, mas Paulo foi um homem muito usado por Deus, mas Paulo era um homem instruído, estudado, formado aos pés de Gamaliel. Mas leia o que Paulo diz. Paulo falou assim, eu prego a palavra de Deus não com sabedoria humana, mas com poder de Deus. Tudo que eu aprendi antes, para mim, eu tenho como esterco, ele fala, porque o que Deus me deu, a revelação de Deus que é a importante. Então a sabedoria humana, para Deus não tem valor. Veja aqui que Deus, ele pega os sábios na sua própria sabedoria. Os homens acham que Deus é louco, pelas coisas que Deus faz, isso é loucura. E a Bíblia diz que quando nós somos chamados de loucos diante do mundo, então nós somos sábios diante de Deus, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e a sabedoria do mundo é loucura para Deus, porque eles não entendem nada de Deus, porque são soberbos. Nós somos sábios, nós entendemos, cientistas, nós sabemos que bilhões e bilhões de anos atrás houve o Big Bang, uma explosão, e isso e aquilo, matou os dinossauros e tantas outras coisas, tudo vão, a sabedoria deles.
porque eles se acham sábios e na verdade não sabem nada. Mas os humildes e os simples, eles entendem que tudo que foi criado, não foi criado pelo que aquilo que é aparente, mas foi criado pelo poder de Deus. Deus revela aos pequeninos. Jesus disse: louvado seja, Senhor, porque ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Então somos nós, irmãos, nós que aqui estamos, que Deus nos revela isso, que o Senhor nos escolheu, não porque nós somos alguém capacitado, mas porque Ele viu algo no nosso coração. Ele viu o que ninguém viu. Ele viu sinceridade no nosso coração. E assim tenha certeza que se você se acha incapaz de fazer a obra, tenha certeza que você é um escolhido. É você mesmo que Deus tem escolhido para fazer a obra. E o que o Senhor falar para você, faça. Faz. Ainda que você ache: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E agora? Ora a Deus e o Senhor vai te capacitar. Ele capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, guarde no seu coração e vamos glorificar Deus.